Pensando nessa questão, o que você acha que seria uma regra geral? Ou orientações gerais? Porque varia da persona que o cara quer atingir. A primeira coisa mais importante de todas é você analisar quais são seus concorrentes e o que eles fazem. Não é seu concorrente direto, pode ser um concorrente indireto, que já está posicionado, seja de outro estado, seja de outro país, sei lá, só para você entender como essa pessoa pensa em geração de conteúdo para o seu mesmo segmento. Por quê? Cara, se a pessoa já for bem posicionada, já estiver criando conteúdo há muito tempo, você vai ter uma coisa muito, muito positiva do processo dela, porque ela já errou várias vezes e possivelmente ela está fazendo o que mais vem dando certo nos últimos tempos. Por isso que ela é tão grande. Com certeza. Exatamente. Então é muito inteligente, só que as pessoas elas ainda cometem um erro. Você precisa entrar nesses perfis e olhar para as postagens de forma crítica e analítica. Sim, então, com certeza. tenta buscar ali quais são os pontos em comum entre as publicações, porque você vai encontrar alguma coisa. Por que será que esse cara só posta conteúdo com uma legenda pequena? Por que será que toda vez que ele posta uma foto de alimento é tipo com esse tipo de preset, né? Esse estilo de edição de imagem? Por que ele só posta de tal em tal horário? Por que esse cara... O que ele faz de anúncio? Entra lá no Google, digita biblioteca de anúncios e coloca o arroba dessa pessoa, coloca o nome dela, porque talvez você encontre o que ela faz de anúncio. Olha para os stories dessa pessoa, olha o que ela reposta. Então, é olhar isso de forma analítica mesmo. O que as pessoas estão falando nos comentários das postagens dessas pessoas? Você vai encontrar tanto dado que curso nenhum no Instagram vai te dar tanta informação assim quanto essa que você pode encontrar do outro lado, entende? Vai ser muito mais eficaz para você, porque quando eu comecei mesmo, eu tinha um objetivo. Era fazer a minha rede social, o meu perfil, ter muitos números de seguidores. E eu encontrei, lá no começo você podia fazer várias coisas loucas. Inclusive você podia seguir as pessoas esperando que elas te seguissem de volta. Isso não funciona mais, tá, gente? Só não pra avisar. funciona mais, mas funcionava. Por que funcionava? Não existia limite de pessoas que você podia seguir. Você podia fazer a zorra toda, você podia curtir quantas fotos você quisesse, comentasse. Não existia limite pra nada. Então você tava num mar de rosa. Eu conheço um cara, que eu até tava falando, que ele segue 1,5 milhões de pessoas. Meu Deus. Não tem como mais você seguir mais de 7.500, mas antes dava pra fazer. Hoje o limite é 7.500. Eu nem então... sabia que tinha um limite. Eu também não. Eu Hoje não é sabia também. 7.500. É justamente pra evitar Legal. essa estratégia de Essa seguir todo mundo. estratégia, de fato, não funciona mais. Não tem sentido. Faz muito mais sentido você passar o seu tempo e a qualidade dele criando bons conteúdos e entendendo a rede do que passando seu tempo seguindo pessoas esperando que elas venham te seguir de volta. Porque elas podem te seguir de volta. Mas será que essa é a pessoa que vai comprar seu produto no final? Provavelmente Talvez não, né? Exatamente. Eu acho que eu aprendi muito do Instagram fazendo essa visão analítica mesmo, crítica. Eu consumo muito, eu acho que uma forma de você Malu é minha aprender downloader. Ela que vê. é de fato me fala como consumir, é que né? faz E pra fazer. usar a plataforma que você está criando. Então, de fato, você tem que ir lá, ver os seus concorrentes, analisar. De forma Mesmo não crítica gostando mesmo. deles, né? Porque algumas pessoas não querem seguir os concorrentes. Não gosto, não me identifico. Cara, Mas foda-se, alguma véi. coisa ele tá fazendo certo, né? Exatamente. As pessoas precisam aprender a dar um switch de olhar. Se você não gosta do conteúdo que está sendo falado, muda a visão pro formato. Começa a analisar o que está sendo feito. Isso é muito bom. Isso foi uma coisa que eu fiz. Eu sempre transformei, eu peguei em outros conteúdos aquele formato e trouxe pro meu conteúdo. E isso me torna, querendo ou não, singular, né? E de fato, mesmo se você reproduzir uma coisa parecida, um conteúdo ou um formato, vai ter a sua personalidade dentro. Então, no fim das contas, é outra pessoa. Você é um belo exemplo disso, na verdade. Porque eu sei que você consome vários conteúdos de entretenimento e você traz a sua identidade para aquilo de uma forma de gerar entretenimento que poucos influenciadores fazem tão bem. Obrigada. E isso é uma coisa que, tipo, por exemplo, o lance lá de falar sobre sexo. Outros perfis temáticos, né? Pessoas eu não sei, nunca vi. Mas outros perfis falam disso, não do jeito que você fala. Mas falam, por exemplo, com enquetes, com caixinhas de pergunta, e aí coloca uma coisa polêmica e depois mostra. Cara, isso já havia dado resultado, só que ninguém pegou isso, trouxe pra sua identidade e apresentou de uma forma totalmente exclusiva e diferente. Verdade. Você fez com base no que você consome, porque eu entendo, pelo que eu sei que você segue, você acompanha muitas páginas de entretenimento. Então, cara, página de entretenimento, pra mim, é o negócio mais foda que existe. E as pessoas não dão valor, porque tudo que A gente acontece... vê todo dia à noite algumas.
Mas, cara, é surreal, porque se você for olhar o comportamento humano, tudo que acontece nas páginas de entretenimento, depois elas ganham uma São roupagem... extrapolações da coisa real. É Exatamente. tipo isso. O melhor max. que o algoritmo pode ter é o conteúdo de entretenimento. Então, pegar aquilo, entender a lógica por trás daquilo e trazer isso pra sua verdade, pra sua formato de criação, é genial. Foi exatamente isso que você fez. Por isso você tem tanta visualização. É algo tipo... Você soube que eu fiz um sex shop, né? Nessa brincadeira? Não fiquei sabendo. Pois é, Sério? Bombou! Eu Certeza. esgotei Tem todos presente os... pra vocês, no final a gente vai entregar um Mentira. plug anal pra Não cada tem um. como. Tá? Só E não... com cupom Muito de obrigado, desconto vou ainda. deixar os dois pro João. Pode levar os dois, amigo. Não, eu só não. A gente só não tem mesmo um presente porque Graças a Deus, esgotamos mano. Obrigada. todos. Eu esgotei Esgotou todo o todos os estoque produtos. Nossa, eu fico da tão Vibrio. feliz por isso. Cara, eu Fico tão fico feliz muito com seu feliz, sucesso, real. sabe? Parabéns pelo sucesso. Eu Fico estoque, muito feliz. a gente esgotou todo o estoque da Vibrio no primeiras 12 horas. E aí a gente repôs o estoque e mais nas próximas 24 horas esgotamos de novo. E agora a gente tá nesse processo de colocar as coisas, colocar o estoque, comprar mais. Já tem, podem Colocar no entrar site, lá, né? colocar Vamos no- deixar bem claro. porque tudo é muito Tudo tem bom. duplo sentido, É muito né? bom falar de sexo nesse da negócio. Vibrio, porque Mas, tudo é duplo Malu, sentido. Isso dá mais resultado que infoproduto? Não, claro que Ah, não, mas é são... muito mais difícil. Eu tô colocando o pé em áreas diferentes, né? Mas o que eu ia falar sobre essa questão do sex shop é o seguinte: não vai dar mais dinheiro do que vender um curso online, muito provavelmente, de cara, porque nada é melhor do que vender um login e uma senha, né? É muito simples. Você manda lá o e-mail, a pessoa recebe o acesso, o custo pra você produzir um conteúdo geralmente é muito mais baixo. Só que é um negócio que é descentralizado. Ela só ajuda o negócio a ter mais clientes, mas o negócio não depende dela. Se um dia quiser Não tem o vender meu isso, rosto. fizer rodadas de Que bom, investimento anjo, É bom. é muito melhor. Então, pensando do ponto de vista do negócio em equity, acaba valendo a pena. Sim. Mas um ponto interessante sobre essa questão. Peguei um insight bacana seu. Olha os seus concorrentes. Eu acho até uma maneira de você ver se vale a pena você entrar naquele nicho. Porque se você vai olhar os seus maiores concorrentes e os caras são muito pequenos, quer dizer que aquele nicho ainda é um nicho embrionário. Aí você pode pensar de duas formas, né? Nossa, que oportunidade, não tem ninguém falando da reprodução das rãs africanas, né? Você é o primeiro blogueiro disso. Ou talvez não tenha ninguém falando porque não dá certo. As pessoas não estão buscando aquilo. Nossa, falei disso ontem, como é que Então, você tendo, por exemplo, você é do marketing digital, é um nicho extremamente competitivo. Tanto que as pessoas falam o tempo todo que tá saturado. Mas não é É que uma tá mentira. saturado. É que é um nicho muito bom, pô. Existem Então toda hora poucas o pessoal quer pessoas entrar gerando lá. bons Se conteúdos. tem tanta gente falando, é porque de fato tem espaço pra esse tanto de gente. Mas uma coisa que eu vejo é que, na verdade, não tem tanta técnica de Instagram assim. As pessoas acham que existe um manual. Esquece o podcast, vamos encerrar aqui. Não, mas Manual dos hacks, o manual né? dos hacks, Faz assim, isso, não sei o quê. existem hacks. Eles funcionam? Funcionam. Normalmente eles aumentam um pouco do resultado que você já tem. Ele não constrói resultado. Hack não constrói base. Hack talvez aumente um pouco sua retenção. Inclusive, se não tiver base, você nunca vai conseguir fazer um hack ter resultado. Exatamente. Porque o hack só funciona se você tiver uma base mínima de seguidores que são fãs. Tá, o que é o hack? Hack é dica com método. É como se fosse uma dica. Só que não é só uma dica. Tem um método. Você segue um passo a passo e ele gera o mesmo resultado pra todo mundo. Um Vem de resultado like hack. instantâneo, né? Existe um hack que eu sei que vocês dois conhecem e que eu já fiz 2 vezes no meu Instagram e realmente funciona, 2 vezes mesmo. É aquele de apagar todos os stories anteriores, aí Aprimorei, espera hein, uns João? 20 minutinhos. Aprimorei, hein? Eu não acredito nisso. Vou te explicar. Peraí. Você espera uns 20... Deixa eu só contar, depois vocês se matem aí explicando o que acontece. Novo quadro do podcast Rinha de Blogueiros. Continue, Aí Baldinho. você apaga tudo. Quando você volta com seus stories fazendo algumas enquetes. Por que é enquete? Eu vou explicar depois, os meninos falam aí. A enquete é como se você tivesse mais uma interação naquele conteúdo. Então, se você tá assistindo, é uma interação. Se você assiste e clica, é 2 interações. E aí, se você assiste, clica e manda uma mensagem, são 3 interações. Então, você vai fazer, sei lá, uma Quanto mais média interações, mais vão querer te entregar. Isso, uma série de 10, 15 enquetes. E aí, Mas, isso na verdade, faz nem com que precisa mais... disso tudo pra funcionar. Tá, esse foi o hack que eu aprendi, né, no caso. Esse é o método Malu dança da chuva. Tá dando certo, não, dança até chover. Como eu disse, eu fiz 2 vezes na minha vida, porque foi uma vez que o Instagram, não tava me entregando. Eu falei, fudeu, eu entrei em alguma coisa, e aí eu apaguei tudo e fiz, e aí eu vi que não sei o que tinha acontecido. E Porque quanto que bateu de view, só para as pessoas saberem? 110 mil, e eu Nossa. segui 110 mil o dia inteiro.
Não foi... Eu fiz, tipo, E 60 você tinha uns stories naquele 320 dia. mil na época. Sei lá. Vamos tentar trazer a estratégia disso antes da Tá, gente fala entrar aí, em fala aí. treta aqui. Porque Não, assim, não, ó... a gente quer treta. Calma aí, João. Você Eduardo, fala pra pega o caralho. soco inglês aí, Ô. já vamos deixar aqui na mesa. Existe uma ordem de prioridade nas coisas primeiro. Não é bem, tipo, uma coisa tem um ponto, outra coisa tem um ponto. Faz sentido, mas não é bem assim. Isso também é a controvérsias, não? Não, faz sentido isso que você falou, mas não é... Faz sentido... Desculpa, eu temperei. O fone fica sereno. Não tem essa habilidade que o Perini tem com o microfone. Ó, é assim, ó. Faz sentido, mas não é bem assim. As coisas têm um peso. Por exemplo, o que mais tem peso são as coisas mais escassas. Pensa como, tipo, se fosse um jogo de basquete, por exemplo. A cesta de 3 pontos, tem cestas de 2, tem cestas de 1. Certo. A de 3 é a mais difícil de fazer. Ok. Seja em qualquer lugar. No Instagram também existem as cestas mais difíceis de fazer. Por exemplo, o que é mais difícil ter no story? Compartilhamento e resposta. Certo. Você pode ter muita resposta, mas entenda que o comportamento padrão é muito difícil ter respostas. Por quê? O story, ele gera uma interação passiva. As pessoas só querem assistir. A maioria e, meu só irmão, assiste. Exato. É um comportamento mais padrão. Não significa que é o mais comum. Exatamente por isso as pessoas reclamam tanto, mas meus stories não tem tanta visualização. Porque apesar de ser o comportamento passivo e mais padrão, ele também é escasso. Então, beleza. Vamos lá, primeira coisa, compartilhamento e depois respostas. Depois dessas coisas, o que a gente tem? As enquetes. As enquetes acabam sendo mais relevantes do que as caixinhas de pergunta, por mais que uma pessoa passe mais tempo respondendo uma caixinha do que votando numa enquete. Por quê? Porque a enquete ela é mais rápida e mais intuitiva de responder se a pergunta for clara e direta. também, né? Exato.